Pessoal, aqui é Matheus Wolff do canal Repórter Matheus Wolff e hoje estou aqui para falar sobre a final da Copa Sul-Americana entre São Paulo e Del Valle. E quem diria, o São Paulo pipocou, o Del Valle conseguiu o bicampeonato. Quem foram os culpados? Como foi a grande final? Como que fica o torcedor são paulino? Isso e muito mais depois da vinheta. Muito bem, pessoal, seguinte, o São Paulo desperdiçou uma grande chance de quebrar o jejum de títulos e conquistar um título internacional. E isso devido à ineficiência neste jogo. Porque se a gente pegar os números, teve o mesmo número de finalizações, 10-10. A posse de bola foi bem parecida, mas a eficiência das finalizações foi muito baixa. O Calleri perdeu trocentos gols e com isso acabou o São Paulo perdendo por 2-0. Foi o seguinte, o tricolor começou pior e por isso acabou saindo atrás, mas depois foi se arrumando dentro do jogo, começou crescendo, criar oportunidades, mas não fez o gol e lá pelo segundo tempo tomou o segundo gol e depois que tomou o segundo gol ficou perdidinho em campo. E é uma final que o torcedor são paulino vai sentir muito porque era o grande objetivo da temporada. Tanto é que o São Paulo até chegou a uma semifinal da Copa do Brasil, mas não se tinha tanta expectativa porque enfrentou um Flamengo, onde que o São Paulo em tese era pior. No Brasileirão ele está em 12º lugar porque focou nas Copas e ele tinha o grande sonho da Sul-Americana, que via que chegava em grandes condições, em que nesta final no mínimo chegava em igualdade com o Del Valle, mas ainda assim com um favoritismo, ainda mais depois que o Inter foi eliminado nas quartas de final contra o Melgar. Se esperava, o São Paulo vai ser campeão da Sul-Americana, mas não foi o que aconteceu. Del Valle que eliminou o Melgar na semifinal, aplicando um 6-0 no agregado, 3-0 na ida, 3-0 na volta, e na final mostrou maturidade e com isso conquistou um bicampeonato, se igualando a Boca Juniors, Independente da Argentina e Atlético Paranaense como o maior campeão. E os reflexos desta final é que o jejum continua. O último título de grande relevância do São Paulo foi a final da Sul-Americana de 2012, quando enfrentou o Tigres da Argentina e com isso se sagrou o campeão, que foi o jogo da despedida do Lucas Moura. Desde então teve a Recopa em 2013 contra o Corinthians, que acabou perdendo, e a última final de relevância que tinha disputado tinha sido a Suruga Cup em 2013, que perdeu nos acréscimos para o Kashima. Desde então não tinha chegado a finais de grandes competições, porque não tinha chegado à final de Copa do Brasil, nem de Libertadores. O máximo tinha sido chegar às semifinais de Copa do Brasil, como chegou nessa edição, ou tinha chegado na edição passada contra o Grêmio, e na Libertadores em 2016, quando chegou à semifinal e foi eliminado pelo Atlético Nacional da Colômbia. E no Brasileirão conseguiu um vice-campeonato em 2014 e foi terceiro lugar em 2020. E isso pesa muito para um time de tamanha relevância que tem o São Paulo. O São Paulo é tricampeão da Libertadores, é tricampeão mundial, é hexacampeão brasileiro, é, pra mim, se não é o maior time da história do futebol brasileiro em títulos, com certeza tá no top 5, ou no mínimo entre os 3 maiores times do futebol brasileiro, mas vive numa seca impressionante. E as perspectivas não são boas em relação a ganhar grandes títulos, porque tem Palmeiras e Flamengo dominando, e por exemplo, agora resta o brasileiro para o São Paulo, faltam 10 rodadas. Para o São Paulo, já que ele não jogou esta rodada, enquanto todo mundo jogou essa rodada que foi diante a uma época de eleições no cenário do Brasil. E o São Paulo no momento tem 37 pontos, está 7 pontos na frente da zona de rebaixamento e está a 5 pontos do G8, que classifica para a Libertadores, já que tem brasileiros que estão no G6 envolvidos na final da Libertadores e da Copa do Brasil. E como ele não jogou nessa rodada, digamos que ele ganha essa rodada, poderia diminuir para 2 pontos de diferença. Mesmo que ele vá para a Libertadores, e provavelmente pela distância ele conseguiria uma vaga para pré-Libertadores. Ainda assim,
assim, não ameniza o fracasso de ter perdido uma final, de não ter conquistado um título. E a expectativa para uma próxima temporada, se for para a próxima Libertadores, não chega como favorito, chega como coadjuvante. Na Copa do Brasil, a mesma coisa. Talvez a grande chance do São Paulo é, se não se classificar para a Libertadores, tentar ganhar o título da próxima Sul-Americana. E nesse jejum de títulos, o grande título que o São Paulo conquistou foi justamente o Campeonato Paulista de 2021, que não conquistava desde 2005. Tirando isso, são anos de seca, anos de insucessos, de fracassos e com jogadores acabando fraquejando na hora H, como foi nessa vez o Calleri, mas em outras oportunidades foram outros jogadores. Mas e vocês, pessoal? O que acharam desse vídeo? Deixem aqui no link da descrição para vocês quem foi o grande vilão dessa final para o São Paulo. E o Del Valle, pelo jogo, mereceu ser campeão? Como que podemos avaliar o time do São Paulo? E vocês acreditam que o São Paulo tem possibilidade de estar na próxima Libertadores? O que esperar nessa reta final de Campeonato Brasileiro? E quanto ao jejum, será que o São Paulo consegue quebrar o jejum no ano que vem? Muito obrigado a todos por acompanhar o meu canal, deixem as suas sugestões, mandem mais pautas, até a próxima, fui!